Fala família Up, hoje nós estamos aqui novamente com o pastor Felipe. Tudo bom, pastor Felipe? Animado? Sempre. Preparado para avançar? Sempre. Vamos embora. Cara, a gente começou 2023, já estamos hoje no nosso 10º dia de declarações. Esse é o nosso 10º episódio do Upcast. Então, antes de continuar aqui, antes de dar início a tudo, se inscreva no canal, compartilha esse podcast aqui. Vamos lá, gente, dá um joinha pra gente aí, por favor, ajuda a gente a avançar nessa série que a gente está fazendo aqui. Gente, hoje é muito especial. Como eu falei, nós estamos no décimo episódio, no 10º dia de declarações do Reino de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre andar com Deus. Gente, vou passar aqui para o homem aqui, que o homem tem bastante coisa para falar aqui. Vamos lá. André, eu trouxe uma passagenzinha aqui, que vai ser a nossa 10ª declaração, que está lá em Lucas 8:1. Diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os seus 12 discípulos. Sabe, aqui, esse versículo, ele dá essa vida, né, de como Jesus andava com os seus discípulos, de como ele caminhava, de como ele discipulava e de como ele guiava a vida dele. Certo? E ele sempre dizia: você quer conhecer o Pai? Anda comigo, porque eu não faço nada que eu não vi meu Pai fazer. Eu sou o modelo exato de quem é Deus aqui na Terra, o mais próximo que vocês vão ter. Então, eu ando com Deus, então pode andar comigo. Sabe, esse é um princípio para mim que nós temos que aperfeiçoar cada dia na nossa vida. Jesus tinha algo tão poderoso que ele exalava a presença de Deus de tal forma que ele não ficava convencendo muito as pessoas tinham desejo de andar, sabe? Não é à toa que ele é o desejado das nações. Então, eu andar com Deus faz com que eu tenha um estilo de vida muito especial e que eu atraia essa presença. E sabe, quando a gente fala desse assunto, então, andar com Deus, acho que na Bíblia a gente pode pegar um monte de gente aí. Você tem aí uns caras aí muito bons, eu quero ouvir você também. Depois a gente volta aqui. Uma coisa que você estava falando aí nessa passagem, Lucas 8, que está me fazendo processar aqui, que a gente está fazendo 21 dias de declarações aqui, né? De declarações do reino de Deus. A gente está começando 2023 declarando o reino de Deus. Então, o primeiro dia lá que a gente declarou, a gente estava falando sobre arrependimento, que é a primeira etapa para a gente entrar no reino de Deus. E agora a gente está vendo uma coisa aqui muito interessante, que Jesus ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando uma coisa, pregando um evangelho, anunciando uma mensagem. Que mensagem era essa? Reino de Deus, reino dos céus. Então, cara, é muito interessante que a gente vai ver, cara, por onde Jesus ia, ele pregava apenas uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. Isso é top. E o que está me fazendo processar aqui agora é o quê? Cara, quantas vezes a gente vai nos cultos, participa de igrejas e está lá na reunião e a gente talvez escuta o pastor pregando uma mensagem que talvez é repetido o tema. E a gente fala: pô, pastor, vai pregar de novo esse assunto aí já... Esse eu já sei. Esse eu já sei, principalmente na hora do dízimo da oferta. Chega lá o pastor, Malaquias 3, 10 e tal. Então, cara, tipo... Às vezes, nós precisamos ouvir várias vezes o mesmo assunto, a mesma coisa, de maneiras diferentes, para que a gente possa viver aquilo, né? Eu não lembro quem falou isso uma vez, mas eles falam que a repetição é uma maneira muito boa da gente botar aquilo em prática. Né? Então, uma das coisas que eu quero falar aqui, que eu quero pontuar aqui, cara, Jesus, por onde ele ia, ele tinha uma mensagem. Ele não ficava pregando a mensagem da moda, a mensagem que o povo que queria. Agora a moda é pregar essa mensagem. Então vamos falar sobre esse... Não, Jesus tinha a mensagem. A mensagem dele era o reino dos céus, o reino de Deus. E o interessante é que ele ia de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, de cidade em cidade. Ele estava no Rio de Janeiro, ele pregava a mesma mensagem. Ele estava em São Paulo, pregava a mesma mensagem. Por onde ele ia? Reino de Deus, reino de céus. E o que está chamando a nossa atenção aqui é o quê? Aonde ele estava pregando essa mensagem, os discípulos estavam com ele. Aqueles que seguiam ele estavam com ele. Aqueles que caminhavam com Jesus estavam andando com Jesus, anunciando e vendo ele falar sobre o reino dos céus. E você está falando aí, eu lembro daquele versículo de Paulo: a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvindo, né? A palavra de Deus, muito bom. Muito profundo isso. Porque eu acredito que esses discípulos... repetição de ouvir.
Fé vem pelo ouvir e ouvir. Muito bom. Né? Então, uma repetição, tá? Fé vem por ouvir. E ouvir a mensagem do que Deus está falando com a gente, da voz de Deus, da palavra de Deus. Sim. Então, muito importante, eu acho que uma próxima coisa que eu estava vendo aqui é esse lance de andar com Deus, esse lance de caminhar com Deus. Então a gente está vendo o quê? Cara, Jesus está pregando uma mensagem, a mensagem do reino. Confessa, a mensagem do reino não é uma mensagem só de agradar todo mundo. Sim. Porque como a gente já está vendo, é arrependimento, é mudança de direção, é muitas outras coisas que englobam essa mensagem que faz com que a gente fala, cara, peraí, eu preciso trazer morte para minha carne. Sim. Cara, peraí, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que sacrificar bastante coisa. A palavra de Deus fala que, cara, aquele que quer seguir tem que fazer o quê? Negar a sua vida, tomar a sua cruz e... Ou seja, o evangelho do reino é isso. Negar a si mesmo. Pegar a cruz que cada um tem que carregar e avançar. Só que o que a gente vê, talvez, com grande frequência, cara, um evangelho do reino deturpado. O evangelho do reino, tipo, para você seguir Jesus, para você andar com Jesus, você, vem com o jeito que você tá, fica do jeito que você tá. Eu estava vendo uma mensagem essa semana, eu acho que foi do Hernandes Dias Lopes. Ele tá falando, venha como está, mas não permaneça como você veio. Sim. Eu achei isso muito profundo. Senão ele não está no reino. Exatamente. Então, tipo, o evangelho é isso, venha como está. Sim. Mas não permaneça como você veio. Então é uma mudança, né? E tem um negócio muito interessante, né? Porque a gente romantiza muito a palavra de Deus. Andar com Deus, presença, coisa maravilhosa e tal. Ótimo. Mas olha o preço. Você está falando do preço. Para eu andar com Deus, significa eu estar disposto a morrer e ser transformado. Segundo, para eu andar com Deus, para eu andar com Jesus, não era assim. Então, Pedro decidiu ir no McDonald's. Não, mas Jesus estava indo, ele não ia esperar Pedro. Pedro ia se moldar aos caminhos de Jesus. Não Jesus se moldar ao meu caminho. Então, andar com Deus nesse ano 2023 vai envolver submissão. Vai envolver ouvir a voz de Deus. Amém. Ótimo ouvir a voz de Deus. André, eu vou te abençoar esse ano. Legal. Todo mundo quer isso. Então, André, mas esse ano a gente vai ter que resolver um negócio aí dentro. E vai te confrontar. E vai doer. E você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ei, pensando bem, eu não sei se eu quero andar com esse cara. Então, a gente viu 12 caras aqui sendo transformados e virando os nossos heróis da fé, mas houve um preço para isso. Andar com Deus tem um preço nesse propósito. Não é fazer a minha vontade, é eu submeter a minha vontade à vontade de Deus. É verdade. E a gente falou muito disso na transição do ano, não foi? Olha, pega a sua lista, crie um propósito, mas submeta os seus propósitos a Deus. E hoje, para você andar em 2023, só vai andar definitivamente aquelas pessoas que pegaram os seus sonhos, a sua vontade, o seu propósito e se submeteram à vontade de Jesus. Jesus, você está comigo nisso? Então ótimo, porque eu quero andar com você. Jesus, você está comigo nisso? Não estou. Então ou eu tiro da minha lista, ou Jesus vai para a direita e eu vou para a esquerda. É muito importante. Isso é muito bom. É muito bom. Eu tô vendo aqui outra... Cara, você vai falando, um monte de coisa vem na minha mente. E uma das coisas é, cara, andar com Deus não significa eu vou aonde eu quero ir. Isso aí. A gente estava falando nesse ano que passou, em 2022, acho que foi a última reunião que a gente teve das conexões, a gente estava falando sobre o lugar, permanecer no lugar que Jesus nos chamou para estar. Isso. E é uma muita importância para aqueles que querem andar com Jesus, ou seja, eles precisam permanecer aonde Jesus está chamando ele para estarem. Exato. Né? Porque é nesse local que Jesus vai trazer a provisão, vai trazer a paz, vai trazer a bênção da pessoa. Então o que eu vejo é tipo, muitos cristãos, muitas vezes nós, não estamos nos posicionando para andarmos com Jesus ou para estar no lugar que Jesus nos chamou para estar. Sim. Por quê? Porque é tão legal vir aqui para a esquerda que vai ter um caminho mais legal, que eu vou dormir mais um pouquinho hoje. Afinal de contas, Jesus me abençoa. Gente, abençoa, mas eu quero andar com Ele. Essa bênção que não estava no plano dele não é a melhor para mim. Melhor eu não viver e eu viver onde Ele está. Cara, você está falando, já estou pensando outra coisa aqui, ó. Se a tua presença não for conosco, Moisés. Exato. Vou mandar um anjo. Senhor, se a tua presença não for, eu nem quero ir. Mas essa é a diferença. Sim. Da multidão.
daqueles que querem andar com Jesus. Verdade. Essa é a diferença da multidão que só queria os milagres, só queria as bênçãos, só estava ali por causa do que Jesus podia fazer, do que daqueles 12 que queriam caminhar com Jesus, não simplesmente porque ele poderia fazer algo para eles, mas para aprender, para ver, né, para estar com ele, vivenciar o reino de Deus. Se tornar. Como ele é. E uma coisa que está me trazendo à mente é o que? Cara, eu sou paulista, estou no Rio de Janeiro, eu acho que já faz quantos anos? Uns 10 anos, 9 anos. Sim. E uma coisa que eu percebo é, cara, quanto mais a gente anda com pessoas, mais parecido com essas pessoas a gente torna. Verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de eu ser paulista, quanto mais eu ando com os cariocas, mais eu começo a falar igual os cariocas. Sim. E quando eu vou para Taubaté, às vezes minha mãe fala para mim, André, mas você tá falando muito carioquês aí e tal. Aí eu tento falar para ela, não, é porque eu tô vivendo muito lá. Só que quando eu volto de Taubaté para cá, a galera aqui fala, ô, porta, portão, caipira, hein? Mas por quê? Já entendi onde você quer chegar aí, muito bom. Quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente começa a caminhar próximo com Jesus, automaticamente a gente começa a agir igual a Jesus. Automaticamente a gente começa a falar igual a Jesus. Automaticamente as nossas ações começam a ser igual a Ele. Por quê? Porque nós estamos caminhando com Ele. Isso é muito, sabe, é muito conectado. Por isso que a Bíblia fala para a gente permanecer em família, né? Para a gente congregar. Por quê? Porque é o poder de andar junto. É o poder de estar junto. Então a gente está vendo aqui, cara, existe um poder de andar com Deus. Existe um poder de caminhar com Jesus. Cara, uma das pessoas que mais me impactam, mexe comigo, impactam minha vida, é aqui no livro de Gênesis, se eu não me engano, é 9:22 ou 5:22, fala sobre, 24, fala sobre Enoque. A palavra de Deus fala assim, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Cara, isso é muito poderoso. Essa é a recompensa para mim daqueles que andam com Deus. Aí. Eles não estão satisfeitos apenas com as bênçãos dessa terra, muito bom. Mas eles querem estar com Deus. Poderoso. Então, cara, o cara simplesmente andou com Deus e ele não foi mais visto, porque Deus levou para si. Uau, isso é poderoso demais. Muito bom. Queremos isso. E queremos compartilhar isso em declaração com todos. Amém. Né? E, sabe, eu acho que a última coisa aqui que mexe muito comigo, André, é o seguinte: eles estavam andando com Jesus para um propósito, para pregar o evangelho do reino. Então, cara, a gente tem que se preparar, porque se eu quero andar com ele, eu vou ter que viver a agenda dele. E eu creio que o Senhor nos chamou para a gente viver um evangelho sobrenatural. E no meio do meu trabalho, no meio da minha correria, eu vou lembrar e vou saber que Jesus vai falar comigo. Não esquece desse que está perto de você. Não deixa de falar de mim. Queima, mostra quem eu sou para ele. Através da sua vida eu vou brilhar para alcançar muitas pessoas. Porque por onde ele passava, qual era o objetivo? Alcançar pessoas. Levar pessoas a conhecer quem ele era e fazer com que mais pessoas desejem andar e seguir ele em todos os lugares. Amém. Cara, eu quero declarar isso hoje aqui. Pessoal, eu quero nessa hora que você esteja com a gente aqui, feche seus olhos, que eu quero começar a declarar algo poderoso sobre a minha vida, sobre a vida do André, sobre a sua vida. Senhor, nessa hora nós declaramos que nós queremos andar contigo. Amém, Jesus, sim. Mas, Senhor, quando eu declaro isso hoje, com base nessa palavra, eu tenho um temor que é gerado no meu coração. Que eu sei que andar com você tem muitos ganhos, mas existem perdas naturais, que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, para que entre algo muito melhor, que é a sua presença e o seu caráter em mim. Espírito Santo, nós declaramos que damos liberdade no nosso coração, para que o Senhor nos ensine a nos submeter completamente à sua vontade, a ouvirmos e percebermos o sopro do Espírito que nos direciona para toda a direção que é o teu plano. Senhor, nesse dia nós declaramos que o nosso coração está aberto para se submeter completamente à sua perfeita vontade, para que a gente possa seguir os seus passos, para que o nosso caráter seja transformado no seu, para que nós nos tornemos imagem e semelhança. Eu declaro que nós seremos essas pessoas na terra, que nós andamos com Jesus na terra e que o seu amor inabalável nos atrai poderosamente e nos recompensa com a sua presença poderosa. A melhor coisa que existe nessa terra.
Pai, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui com a gente. Eu quero abençoar e declarar, é chegado o reino de Deus. É chegado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe vocês aí. Amém. Gente, 10º dia. Vamos lá, estamos chegando. 21 dias de declarações, palavras poderosas para um ano de 2023. Compartilhe esse vídeo. Amém. Vamos lá, compartilhe no canal do WhatsApp de sua mãe, do seu primo, de sua família, papagaio e periquito. Deus abençoe você. Vejo vocês aí em breve. Até mais. Até mais.